Olá a todos, esta é a videoaula do módulo 2 do curso de História da Psicologia 1. O tema desse módulo são 3 autores, o Francis Galton, William James e Willem Wundt. Francis Galton era primo de Charles Darwin, que foi descobridor da evolução das espécies. Eram de uma família de dinheiro, rica, e essa não é a razão, mas ele aproveitou a sua condição para estudar muito. Ele gostava de estudar e é uma daquelas pessoas que gostam de estudar coisas diferentes em áreas diferentes. Ele tinha uma fome, parece, de conhecimento, de descoberta, de avanço que era muito grande. Entre outras coisas, a ele se deve a criação do conceito de estatística de correlação, ou seja, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não sabemos se uma é causa ou efeito do efeito da outra, mas a gente vê que tem uma correlação entre elas. Ele foi quem criou esse conceito. Ele foi também o primeiro a aplicar métodos estatísticos ao estudo da inteligência e da hereditariedade humana. Introduziu os primeiros questionários de pesquisa para coletar dados para estudar o que veio a se chamar de antropometria. Foi o primeiro que criou os testes de psicometria, criou um estudo, uma fundação, um instituto em Londres, onde as pessoas, por uma certa cifra, elas faziam vários testes para mensurar sua inteligência e sua capacidade de imaginação, que pelo visto era tão importante quanto a inteligência na época dourada, antes da gente chegar nesse materialismo achatado em que a imaginação não é muito importante. Na verdade, é muito importante. O que nos interessa, o que acho importante dele, uma contribuição grande e que vai numa direção diferente da psicologia tradicional, é que Galton estava interessado no positivo, gente, ou seja, não na patologia. Ele criou uma linha de psicologia que se chama Differential Psychology, que é psicologia diferencial. Ou seja, o que faz você ser diferente dos teus irmãos, dos teus pais, dos teus amigos? Qual é o teu diferencial? Então, no lugar de estudar a normalidade, que na verdade é sempre uma média estatística, que achata as pessoas a um mínimo comum denominador, ele desenvolveu um conceito sobre a genialidade. O que ele buscava era promover a genialidade. Como que a gente pode ser mais inteligentes? Então foi dele, ele escreveu um livro que se chama Hereditary Genius, o gênio hereditário, publicado em 1869, e que foi a primeira tentativa científica e social para estudar o gênio e a grandeza humana. Eu acho isso fantástico. Agora, aqui faço uma pequena pausa que vocês encontram na apostila do curso, que vamos refletir um pouco sobre isso e vamos trazer essa informação para nós, né? E para nossa vida pessoal, íntima e nossa vida também relacional e social. Então aqui eu apresento algumas perguntas para você se refletir sobre o teu gênio, sobre o teu diferencial, sobre aquilo que te faz diferente da tua família. E quais são as vantagens e as desvantagens disso. Também estabeleço uma relação muito rápida, porque isso é para um curso separado, de um grandíssimo autor que eu saiba, são raríssimos autores em psicologia que promovem o estudo do que nos faz grandes e poderosos e inteligentes no lugar daquilo que nos faz normais, que é William James, que escreveu o Código do Ser. Já estamos no autor muito mais recente, né? E ele faz um estudo, vamos dizer assim, ao contrário. Ele também está buscando o que nos faz especiais e ele, para isso, analisa as vidas de algumas pessoas especiais. Eu não vou entrar no mérito porque eu estaria saindo do tema, mas só para dizer que a busca pela singularidade humana começou com esse Francis Galton e continuou. Estamos ainda nesse processo e é muito interessante, né, no lugar da gente trabalhar com patologias e com normalidades supostas. Uma outra coisa importante, então, essa
Uma coisa que Galton é conhecido, pela qual é conhecido, que não é muito produtiva para ele, porque pode ser muito mal interpretada, é que ele buscava também melhorar a produção humana, ou seja, ele promoveu a eugenia, ou seja, como trazer ao mundo crianças mais inteligentes. Mas essa é uma pequena parte do seu trabalho que não pode desvalorizar o todo, porque a sua contribuição é importante. E vocês vão ver como é importante ao realizar os exercícios sobre, por exemplo, qual é sua inteligência inteligência especial. O segundo autor, em ordem cronológica aqui, é o Wilhelm Wundt. Ele é muito importante. Ele é considerado o fundador da psicologia experimental e é um alemão. Nasceu em 1832, morreu em 1920. Foi o primeiro a se descrever, assim, a se identificar como psicólogo. É um alemão introvertido, reflexivo, como todo alemão, pensador, e vem da academia. E o que ele fez foi desenvolver a chamada psicologia fisiológica, que é a psicologia experimental. Quando a gente fala em psicologia experimental, é a fisiológica, é como a gente percebe as coisas, por exemplo, no ponto de vista físico quase, não do ponto de vista das ideias. Então ele criou o primeiro laboratório e a sua intenção era de averiguar, de buscar métodos que nos permitissem saber como funciona o nosso processo de percepção interna das coisas, da realidade, de um objeto. Então, o que ele fez, que é importante aqui sublinhar no processo de evolução da psicologia, do conhecimento psicológico, que ele separou a psicologia da filosofia, a qual havia sido acoplada desde sempre, e a da biologia. Então, virou um campo específico, o da psicologia. E aqui ele se interessa por saber sobre o nosso funcionamento. Que se vocês pensarem, quando é que vocês se perguntaram como eu funciono? Alguém de vocês já se perguntou isso? Como eu funciono? Parece uma pergunta boba, mas não é. Não é. A gente parece que sabe, mas sabe, vamos dizer assim, a partir de um lugar que não é um saber do nosso saber, não é uma reflexão. Como se fosse um óbvio, mas não é óbvio, não é óbvio, é como a gente funciona, qual é o jeito que eu funciono, onde e como eu funciono melhor e onde como eu funciono pior. Então, quais são os mistérios da minha percepção da realidade que faz com que eu funcione de uma certa forma ou de outra? E Wundt, como um bom alemão, eu gosto muito de relacionar a psicologia às culturas. Cada povo tem uma sua psicologia. O alemão é um povo introvertido, pensador, como já falei, e Wundt utiliza um instrumento para descobrir essas coisas que eu estou falando agora. E esse instrumento se chama introspecção. Então, alguns alunos dele, treinados, faziam um exercício de introversão. É uma introversão assim, talvez poderia dizer guiada, ou seja, uma introversão consciente, intencional, voltada para perceber a forma como uma realidade externa, no caso era um som, era percebido, era recebida dentro. E o que acontecia? É como se vocês estivessem, por exemplo, parado num canto da sala, com a televisão ligada, ou com alguma coisa que se repete. É importante a repetição para a gente perceber as mudanças que ocorrem dentro da gente. E só prestassem atenção àquilo que vocês notam acontecendo dentro de vocês como efeito do fenômeno externo. Esse é um começo de autoanálise e de autopercepção. Está baseada na presença. Se a gente não tem presença conosco mesmo, se a gente não está completamente no aqui e no agora, liberando a mente do que geralmente está cheia de pensamentos e de outras coisas, e de futuro e de passado, não conseguimos fazer esse exercício.
Por que que ele é importante? Porque nos coloca num presente. Isso é uma conclusão que eu tiro para os nossos dias atuais, que é bem interessante utilizar. Com esse exercício, o Wundt descobriu que existe uma interferência, né, que a física quântica irá bem mais tarde, né, mas não muito mais tarde, na verdade, mas se tornará pública bem mais tarde, entre o observador e o objeto observado. Ou seja, nós mudamos a nossa percepção em momentos diferentes da nossa vida, né, do nosso dia até, diante de realidades diferentes. E isso entra no nosso campo de interesse porque tem tudo a ver com aquilo que depois Jung irá desenvolver mais para frente. Inclusive mudando até o setting psicanalítico, porque a gente não está mais tentando evitar interferência. Porque quando a gente quer fazer psicologia experimental baseada no padrão de experimentos da biologia, das ciências naturais, nós estamos buscando uma neutralidade, que aqui, com os experimentos de Wundt, começa a se manifestar como impossível. Uma verdadeira neutralidade não é possível nas ciências psicológicas. Então, aqui tem algumas... eu termino todo esse capítulo sobre Wundt com um exercício que eu chamo de estar em casa consigo mesmo. E é uma coisa interessante porque muitas vezes eu noto que as pessoas não gostam de ficar sozinhas e quando sozinhas preenchem o espaço de objetos ou de barulhos para evitarem se perceber. Então, graças a essa psicologia de Wundt, nós podemos começar a enveredar num caminho de conseguir estarmos conosco, aprender o que é introspecção, como aplicá-la, como encontrar um equilíbrio interno com aquilo que formos encontrar dentro de nós, porque uma vez que a gente se volta para dentro, a gente vai encontrar alguma coisa, como lidar com essas coisas, para nos sentirmos em casa com a gente. Em casa quer dizer em paz, de bem com a gente. O próximo autor e o último deste módulo é William James, que nasceu em Nova York em 1842 e morreu em 1910 aqui nos Estados Unidos. William James é uma figura muito interessante porque ele é também considerado um filósofo, né? Ele não gostava muito de se entender como psicólogo, porque ele era muita coisa. Ele ainda faz parte daquele mundo em que a gente podia estudar muita coisa e não ter que se especializar num detalhe e saber só daquilo. Então, ele vinha de uma família também de bens. Na casa dele havia essa maravilha que era poder conversar sobre filosofia, política e história e contos e literatura na mesa durante o jantar. Então havia um hábito, né, cultural muito desenvolvido já. Ele não sabia o que diabo fazer na vida. O irmão mais velho ou mais novo, agora não lembro, que é o Henry James, era irmão mais velho. Isso, ele se tornou um novelista, né? Ele escrevia romances, conhecidíssimo. E ele, filho segundo, não sabia o que fazer da vida. O pai era um buscador. Era um homem inquieto que buscava conhecimento e era contra muitos dos modelos escolares que encontrava aqui nos Estados Unidos, no país deles. Então, eles foram para a Europa, botavam os filhos para estudar em diferentes escolas para buscar alguma coisa que fizesse sentido para ele. Então, eles representam uma geração aqui que está em busca de um novo paradigma, de uma nova mentalidade. E James cresceu nisso e, não sabendo bem o que fazer, uma certa hora resolveu estudar arte. O pai disse: olha, querido, eu não vou te impedir e nem vou dizer que a arte não dá dinheiro ou não é uma profissão de verdade. Você pode seguir.
Agora, a tua inteligência, a tua capacidade de pensamento e necessidade de pensamento é muito maior daquilo que você está buscando, mas faça a experiência, que é o que um bom pai, né, deveria falar para um filho. E ele fez a experiência, desenvolveu, foi estudar com um grande pintor do tempo, até descobrir que realmente não era por aí. Aí se inscreveu no curso de medicina da escola de Harvard e acabou aceitando uma pesquisa de campo na Amazônia com um pesquisador conhecido da época, que também não o entusiasmou particularmente, voltou cheio de picadas de mosquito e resolvido a buscar alguma coisa de interessante. Acabou terminando o curso e se enveredou, né, pelo caminho da psicologia e da filosofia. E nisso ele começou a ler alguns outros livros, em particular de um neocantiano que chama-se Charles Renouvier, que era um francês, que mexeram com ele, porque disseram, uma frase mexeu com ele, olha como é interessante, na busca, né, do próprio caminho na vida, a frase que no caso mexeu com o William James foi: o meu primeiro ato de livre-arbítrio, diz ele após ler o livro desse Charles Renouvier, será o de acreditar no livre-arbítrio. Ou seja, ele descobriu que ele tinha como escolher, ele tinha o direito, a possibilidade e oportunidade de escolher por si próprio. Então é como se ele estivesse vindo de um lugar na mente dele, que estava no pano de fundo da cabeça dele, pelo qual ele não podia escolher, não tinha livre arbítrio. E aí, lendo esses livros, por isso é tão importante ler, ele de repente se deparou com essa descoberta, que foi como assim uma iluminação. Então ele podia escolher. E o fato de poder escolher ia ser a primeira escolha. Eu escolho poder escolher. E essa é o início da jornada da busca da própria identidade. Aqui segue alguns exercícios para nossa prática, né? Porque isso é uma coisa que todos nós precisamos ou deveríamos passar. William James estava numa família anticonformista, né? Independentemente do status econômico, é uma família que está perturbada, que não está simplesmente confortável com o novo. E dessa família surgiu muita coisa boa, porque é justamente quando a gente sai da zona de conforto que a gente encontra novos caminhos e tem a oportunidade de fazer a diferença no mundo. Então, aqui segue uma série de exercícios para o seu desenvolvimento pessoal e, portanto, profissional, para que você não só descubra a sua inteligência pessoal, o processo de estar em casa consigo, de bem, à vontade consigo, mas também qual é o seu caminho na vida. Então, o que acontece? James começou a dar aula se tornou instrutor de fisiologia na escola de Harvard em 1872 e permaneceu no cargo por uns 4 anos. Mas a sua paixão no momento era a psicologia fisiológica e para ela se dirigiu. Digo psicologia fisiológica porque no tempo dele a psicologia era Wundt. Então todo mundo passava pelos estudos de Wundt. E o que lhe interessa é que é uma psicologia que obviamente parece muito revolucionária, não está ligada a nenhuma teologia, como até então havia acontecido, nem a nenhuma metafísica. E James tem um interesse, na verdade, pelo pragmatismo, que é uma das principais características filosóficas e, portanto, também psicológicas dos americanos. Como todo mundo pode saber, quando chega aqui, tudo é muito pragmático, ou seja, muito prático, mas o pragmatismo é a forma de falar prático em termos filosóficos, é um pouco mais profundo. Então, sugiro aqui alguns exercícios para você adotar uma postura de pesquisador. Como que é a postura do pesquisador? Pode ser pesquisador de você mesmo, pesquisador de alguma situação que está vivendo, de alguma teoria, de alguma ideia e até de algum preconceito.
É interessante que em 1878 o James casou-se e ele tinha uma neurose, né? Ele tinha alguns problemas neuróticos que passaram a sumir por completo. E em 1890 saiu o famoso livro Os Princípios de Psicologia, que foi um trabalho de mais de 1.400 páginas. Demorou mais de 2 anos depois para ser condensado num texto de universitário, porque a ideia original era essa. Então, o conceito original desse trabalho é que James desenvolve o que ele chama de ponto de vista funcionalista em psicologia. O que significa isso? Significa que o pensamento, segundo James, se identifica com a consciência. Mas a sua visão da consciência é diferente daquela de Wundt. Enquanto Wundt buscava analisar a consciência como se essa fosse feita de elementos discretos, no sentido que então eu estou introspectivo e estou percebendo todas as diferenças, as passagens internas aqui, como se fosse uma colagem, um quebra-cabeça que eu vou montando. Para James não existe essa dimensão. É a diferença entre a visão corpuscular ou ondular da energia. Para James, a consciência é um fluxo. Então foi o criador da expressão fluxo de consciência, que é um estilo literário, inclusive, né? Que se refere à corrente de pensamentos constantemente mutantes que acontece na mente. Então, segundo James, eu concordo em pleno, e eu acho que porque isso se encontra com todas as outras, com vertentes da psicologia e da psicanálise sucessivas, que a consciência, diz James, emergiu como fenômeno evolutivo, existindo já no reino animal. Então a gente já deu um grande salto de Cabani. Cabani sustentava que o nosso corpo sente, ou seja, né, e isso, o corpo quer dizer também os coitadinhos dos animais, eles sentem, né, e para Descartes os animais não sentem nada, e por isso que a gente pode matá-los, né, sem nenhuma piedade, porque eles não têm sensações nem sentimentos. Para James, a consciência já existe no mundo animal, e Montefosque depois irá confirmar isso, irá trabalhar inclusive em cima disso. Existem níveis diferentes, então nós chegamos a um nível maior e que gera, né, o pensamento que nós temos. O fato de pensar a consciência como um processo que emerge espontaneamente no processo evolutivo, como uma função que emerge espontaneamente no processo evolutivo, é extraordinária, porque nós novamente superamos Descartes, que segundo o qual a consciência era uma dádiva divina, né? Por isso que nós podíamos confiar na consciência, porque ela estava ligada diretamente a Deus, e Deus meio que baixava, fazia o download de uma pequena consciência na nossa cabeça, e aí inseria nesse corpo que, porém, não era um corpo que sentia qualquer coisa. Agora, aquilo que Descartes fez naquela época fazia sentido dentro daquele momento histórico, e aqui a gente chegou finalmente a isso. Então, a consciência não é uma entidade, não é uma coisa separada, mas é uma expressão natural do nosso processo evolutivo. Então, concluindo, o raciocínio de James é o seguinte: se aceitarmos que a nossa espécie, como todas as demais, é sujeita e é parte do processo da seleção natural, então devemos também aceitar que os componentes de nossas funções mentais também pertencem ao mesmo processo. Diz ele, é geralmente aceito, apesar de ser difícil de provar, que a consciência se torna mais complexa e intensa conforme subimos a escala evolutiva do reino animal, ou seja, o homem é mais que a ostra. Enfim, aqui existe uma série de exercícios para vocês e terminamos com esta frase. Um cérebro limitado, então, faz poucas coisas bem feitas. Responde com precisão a determinados estímulos. Esse organismo, portanto, está bem adaptado ao seu ambiente. Quando um organismo não está adaptado, na verdade, é porque ele tem mais.
E o cérebro humano é muito complexo, é o resultado de milhões de anos, como todos sabemos, né? E você tem que sobreviver num determinado ambiente. O ambiente muda, aí você tem que utilizar novos recursos. E é isso que faz com que a gente possa evoluir, desenvolver novas coisas. Agora, quando eu quero finalizar com isso, o processo a condição de se sentir desadaptado muitas vezes está relacionada ao fato que a gente tem algo a mais que não está contemplado na realidade que vivemos. Identificar o que tem a mais nos permite abrir nossos caminhos. Exercícios para isso estão aqui no texto. E desejo a vocês um bom aproveitamento, bom crescimento. Aproveitem desses conteúdos aplicados à sua dimensão subjetiva, pessoal, individual, relacional e aí profissional. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo desse curso. Tchau, tchau!